Boa tarde para todos. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila. Vou falar um pouco sobre o discurso imaginário do sucesso. Se eu perguntar aqui para todo mundo o que é ter sucesso, cada pessoa vai me responder com as suas próprias definições o que é ter sucesso. Porque o significado do sucesso ele é subjetivo. Cada pessoa tem sua própria definição. Então, para muitas pessoas, o sucesso ele está ligado à realização profissional, ao dinheiro que se ganha ali. Embora muitas pessoas falem que o dinheiro não é importante, mas o dinheiro é importante sim, porque com o dinheiro você pode fazer vários cursos, você pode se especializar, você pode viajar, fazer várias outras coisas. Então, o dinheiro é importante também. Para outras pessoas, o sucesso ele está ligado à família, suas relações interpessoais. O sucesso também ele não aparece imediatamente, tem que ter disciplina. O dia que amanheceu hoje, um dia ótimo para ficar dormindo, mas mesmo assim, para ter sucesso, mesmo com preguiça, você tem que acordar e fazer o que tem que ser feito. O sucesso ele também, porque o sucesso ele não vem de graça. O sucesso ele tem um custo, e esse custo é o esforço, aquele esforço diário, aquele esforço que você trabalha, a dedicação mesmo. Você tem que se empenhar, muitas vezes abrir mão das coisas boas, sair da zona de conforto, muitas vezes ficar longe da família, dos amigos. E o sucesso ele não depende apenas da sua realização profissional, mas também da realização pessoal, porque é importante integrar essas duas coisas. Porque a gente tem que ser feliz não apenas realizado profissionalmente, mas também feliz pessoalmente. E por isso é importante integrar essas duas coisas. Para ter sucesso, você não pode esperar que outra pessoa satisfaça a sua expectativa. Você não pode jogar a culpa, a sua falta de realização em outra pessoa, porque Sartre fala que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você, porque muitas vezes no consultório a gente recebe pacientes falando que eu não realizei isso, não realizei aquilo, culpando outras pessoas. E é muito fácil você chegar e culpar outras pessoas da sua não realização. E também no livro Código do Ser, James Hillman ele fala sobre a falácia parental, sobre essa culpa do pai, da mãe, que parece que ele diminui essa culpa e que é muito fácil você chegar e falar eu não realizei isso por causa de outras pessoas. Então, é muito fácil chegar culpar outra pessoa pelo que eu estou sentindo hoje. E também esse discurso imaginário no sucesso, a gente pode observar que ele surge quando uma pessoa começa a fazer sucesso em sua área. Um exemplo é os músicos. Os músicos, quando começam a fazer sucesso, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é talentosa, começou a fazer sucesso agora. Mas não, se a gente for parar para pensar, um músico, se for olhar para a carreira deles, eles têm 10, 20 anos de carreira. E as pessoas olham só agora que ele estourou, está fazendo sucesso, que as visualizações que as pessoas falam. E não, a trajetória dele também é importante. Os esportistas também. As pessoas só olham para eles quando eles colocam aquela medalha no peito. E não basta ser uma medalha de... Se
for medalha de bronze também não vale, tem que ser a medalha de ouro. Então, não parece que ela não dedicou, não treinou para aquilo. E ela treinou a vida inteira para aquilo, para conseguir aquela medalha. Então, as pessoas não veem a trajetória, não reconhecem a trajetória antes do sucesso. E também esse discurso imaginário do sucesso, ele aparece também no produto que os coaches vendem. Eles fazem as pessoas adquirirem uma confiança que elas não têm e que elas vão atingir um sucesso imediato, coisa que não é, porque ela precisa de treino, de esforço, dedicação, precisa de muita coisa além do que só acreditar que ela vai fazer sucesso. E também Contudo, também no livro Código do Ser, James Hillman, ele fala sobre os imponderáveis da vida. O que são os imponderáveis? Os imponderáveis é o imprevisto, aquilo que a gente não pode prever, aquilo que a gente não pode controlar. O que a gente não pode controlar, o que a gente não pode prever, a gente sente medo. A gente sente medo disso, que a gente não pode prever e não pode controlar. E esse controle faz a gente acreditar que eu estou em um novo emprego. Estou estabilizado, estou tranquilo, a minha família está bem, comprei um carro zero, sou tranquilo. De repente acontece esse imponderável da vida. Você perde o emprego, você é demitido, às vezes você bate seu carro, a sua família, uma pessoa tem que ir para o hospital. Então, esse imponderável acontece e a gente não pode controlar. Também tem o imponderável positivo, que é quando você está na empresa, estabilizado, fazendo uma coisa que você não gosta, e de repente acontece o imponderável positivo. Você consegue a vaga que você tanto queria, que você vai ganhar bem, então acontece também esse imponderável positivo. E como que a gente faz para lidar com esse imponderável positivo? Ou como que a gente faz para lidar com esse imponderável? Primeiro, terapia, autoconhecimento ajuda muito. E entender que tudo na nossa vida é imponderável, que a gente não tem controle de nada. E acho que é isso. Obrigada pela atenção e obrigada pela oportunidade. Deixa eu mudar aqui antes que eu cometa algum desastre. Certo? Tudo certo. Então, boa tarde. Meu nome é Nathalie, né? Como as meninas já apresentaram, eu sou psicóloga formada pela Universidade Salgado de Oliveira. Fiz o curso de saúde mental, sou formada em saúde mental aqui pelo Instituto e psicologia clínica e vou entrar agora aí na pós-graduação também do imaginário da psicologia analítica junguiana aqui no Instituto. Vou falar sobre Eros e o trabalho, né? Ou trabalhar com o Eros. Primeiramente, o que é Eros, né? Nem todo mundo, às vezes, está tão associado com a mitologia. Eu mesma sou uma delas que precisa ler um pouquinho mais sobre mitologia. E eu descobri algumas informações diferentes, inclusive, sobre o Eros. Algumas linhas consideram como deus do amor e do erotismo, né? Tanto que a primeira palavra que a gente vem à cabeça quando se fala de Eros é do erotismo, né? É equivalente ao deus romano Cupido, que é filho de Afrodite, deusa do amor e da beleza. Essa linha de pensamento, inclusive, coloca Eros como vários deuses que acompanham Afrodite, lançando flechas nos desavisados, né? Ligado ao amor apaixonado, com desejo e atração sensual.
Já em outra linha, fala que é um amor sem sensualização, um amor mais puro. Platão mesmo discute no livro Banquete sobre Eros, promovendo uma discussão, e Fedro defende que ele não tem genitores, então ele não é filho de Afrodite. Ele se autogerou, né? Ele surgiu do nada. E Jung traz como expressão da real natureza da mulher, por remeter ao campo dos sentimentos, né? O acolhimento, a delicadeza ligada ao feminino. Então a gente traz o Eros para o amor, que é o que eu vou discutir aqui em relação ao trabalho. O amor, como se sabe, é um conceito vastíssimo que pode alcançar céus e infernos, em que se julgam o bem e mal, a nobreza e a baixeza. Isso foi Jung que falou através do livro Psicologia do Inconsciente. O Jung, todo mundo sabe, né, muito sábio, entendedor das coisas. Além disso, ele também fala que o amor, ele é algo que nós precisamos, né? É fundamental para a vida humana, não só para sobrevivência, mas também para o desenvolvimento, né? Para a individuação é muito importante, as nossas relações amorosas são muito importantes. Bauman, né, uma das poucas coisas que eu vi Bauman falar bem do amor foi essa parte aqui, né? Até onde eu li Bauman. Trazendo o amor como vontade de cuidar e de preservar o objeto cuidado. Só que aí depois ele desce a lenha, né, no amor, que aí ele traz a teoria do amor líquido, né, que traz esse amor que não é mais tão duradouro, né, que não aprofunda, que é um amor raso, né, que é a teoria do amor líquido. Esse amor líquido que Bauman tanto traz é uma crítica à sociedade, ao capitalismo, como uma forma de deixar as relações descartáveis. Então, ele fala que esse capitalismo, o consumismo, ele traz uma demanda de agilidade no consumo, né? E essas relações acabam sendo influenciadas por esse consumismo, tornando-se descartáveis, tanto quanto os objetos, né? Hoje a gente vê, cada dia isso acontece com mais frequência, cada geração que vai chegando nova, a gente vê isso de forma mais certa, né? Bauman está cada vez mais certo, que na nossa geração as relações ainda estão um pouquinho mais duradouras, né? Que tá cada vez mais rasas e mais curtas. Então, ele compara com os objetos, porque no consumismo a gente troca várias coisas com grande frequência, né? Tem gente que tenta trocar o carro todo ano, o celular, né? Celular é algo que a gente descarta também bastante. Sempre surgem novidades, sempre surgem uma linha nova, uma marca nova, com câmera, sempre com alguma coisa diferente. O que a gente faz? Passa o nosso para frente, joga fora, descarta, ou realmente ele sai de linha, né, não funciona, começa a não ter mais funcionalidade, e a gente troca para outro. E assim estão os relacionamentos, né? E relacionamento, Bauman fala que é investimento, né? Então, precisa investir energia, investir tempo, né? Porque Bauman fala que não só o amor está líquido, né? Nós estamos vivendo em tempos líquidos. Então, a nossa sociedade não está não está conseguindo sustentar os relacionamentos mais profundos, né? A sociedade consumista fez de todo compromisso volátil, desengajado, liquefeito e fluido, né? Ou seja, rápido, curto, sem aprofundamento, de forma rasa. Essa é uma frase que eu trouxe dele porque eu também achei bastante interessante, né? Que cresce o número de pessoas que chamam o amor mais de uma experiência de vida, sem mais até que a morte nos separe. Em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões de amor, esses padrões foram baixados. Então, os padrões estão sendo rebaixados. Antes a gente tinha esse conceito, né? Por mais que é muito ampla a discussão sobre esse até que a morte nos separe, porque às vezes envolvia várias outras questões, né? Principalmente para nós mulheres, que não vou entrar agora.
Mas realmente a gente vê que esses padrões foram baixados, acaba tendo um encurtamento e tem gente que toda semana ama alguém, né? Acontece com bastante frequência. Não sabe se por não conhecer, né, o que é amor ou por realmente ter essa liquidez, né, nos sentimentos. E a gente traz isso para o trabalho, que também não está diferente, né? Não só nas nossas relações, mas também nas relações de trabalho. Nós também estamos vendo, né, pelo que eu vi, o pessoal também falou sobre essas novas gerações e a dificuldade de entrar e principalmente de se manter no mercado de trabalho. Então, a gente consegue linkar bastante. O próprio Bauman fala do amor líquido e às vezes fala também das relações de trabalho. Né? E ele fala que ao trabalho, antes, ele traz uma visão mais histórica do trabalho. Que ao trabalho foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos, como, por exemplo, o aumento da riqueza e eliminação da miséria. Né? A pessoa trabalha, conquista, sai da miséria, consegue conquistar, consumir. Mas, subjacente a todos os méritos atribuídos, estava sua suposta contribuição para o estabelecimento da ordem, para o ato histórico de colocar a espécie humana no comando de seu próprio destino, né? O que é um pouquinho mais complicado, como se a gente fosse, através do trabalho, conseguir controlar o nosso próprio destino. E Jung, ele tem um trecho que eu achei interessante também, que ele traz o trabalho. Para uma personalidade capaz de trabalho intelectual, a possibilidade de criação intelectual é digna das maiores esperanças, para muitos até uma necessidade de vida. Ele fala isso nos símbolos da transformação. E nós vemos, eu não consegui achar nenhum, mas eu já vi algum autor que ele fala mais ou menos isso, só que trazendo que até os trabalhos de níveis mais baixos hierarquicamente falando, eles trazem uma produção intelectual, sim, por menor que seja. Então, o trabalho, ele consegue trazer essa possibilidade de criação intelectual. Né? Mesmo que seja trabalhos braçais, eles também necessitam, não só Jung, né? Jung falou isso já tem um tempo e tem algumas atualizações dessa fala, que eu acho que também é importante trazer para a discussão do trabalho. Bauman já traz, falando especificamente sobre o trabalho, né? Na história, ele começa a falar sobre a história das relações de trabalho, que com a Revolução Industrial, né, as várias indústrias que iam surgindo, existia uma maior estabilidade nas relações de trabalho, porque existia codependência, não era só o funcionário que precisava da indústria, era o contrário também, os patrões também precisavam desses funcionários, não existia essa rotatividade que hoje é tão alta, por mais que essa relação de codependência ainda exista, mas também existe uma troca maior por ambos os lados. Tantas empresas costumam trocar bastante seus funcionários, né, por interesse próprio, como os funcionários às vezes também procuram outras oportunidades. Mas na época que Bauman está contextualizando, as pessoas ficavam muito tempo nas empresas, né? Ele fala que às vezes entravam na indústria como aprendiz e saía aposentado, subia de cargo, ficava lá o resto da vida e aposentava naquela empresa. Né? Então existia essa relação de codependência. Isso aumentava a aderência. Pessoas que entravam nas empresas como aprendizes se aposentavam pela mesma instituição. E existia essa estabilidade, fomentando o planejamento, a certeza de um futuro que não mais existe. Então, as pessoas conseguiam planejar suas vidas, elas mantinham essa estabilidade, conseguiam planejar coisas a longo prazo, e hoje a gente já não consegue fazer tanto isso mais, porque não tem como contar. Hoje você está no emprego, às vezes ano que vem ou amanhã a gente já tem que procurar outra coisa ou tá disponível no mercado de trabalho, né? Antes não era tão assim. Eu acho que isso nem tem tanto tempo, né? A gente não vê tanto a geração dos nossos pais dessa forma, mas nossos avós a gente ainda via, né? Muitas pessoas aí na década de 50, 60, né, às vezes um pouquinho antes de 40, mais ou menos, a partir de 40, que realmente entravam na empresa jovens e aposentavam
ficavam lá até o fim da vida, até a aposentadoria ou até o final da vida mesmo. Hoje a gente não consegue. Vocês conhecem alguém aí que aposentou na mesma empresa? Ou passou por, sei lá, no mínimo 2, 3 empresas na vida inteira? Não conheço. Era uma pessoa muito infeliz. Sim. Essa pessoa que eu conheci, um sobrinho meu, foi o único emprego que ele teve. Ele foi adolescente e saiu numa direção lá qualquer, mas era profundamente infeliz. E ele aposentou para essa empresa? Morreu antes de aposentar. Morreu de tristeza. Tá certo. Mais alguém conhece pessoa que tenha aposentado mesmo, que chegou até a velhice na mesma empresa? Sem tumulto, gente. Né? Então, Bauman tá certo. Pode passar. Então, com o tempo, para as empresas passou a ser desnecessário manter essas pessoas por muito tempo, né? Até mesmo a gente vê, para quem tem afinidade, já trabalhou com organizacional, a gente sabe que o cálculo de rotatividade, ela também às vezes traz certo prejuízo, mas manter os funcionários por muito tempo, às vezes também não compensa, porque você vai mantendo e vai aumentando os custos desse funcionário, o salário vai aumentando com o tempo, então a empresa não vê tanta vantagem mais em manter os seus funcionários tantos anos no mesmo cargo ou na mesma área de trabalho para que não tenha mais custo, trocando essa pessoa por pessoas mais jovens, mais inexperientes, né? Isso fez com que o engajamento dos empregados também caísse. Isso ainda há muito tempo atrás já começou a acontecer. Então, principalmente da área operacional, dos níveis hierárquicos mais baixos, eles começaram a perder o engajamento por ver que as empresas estavam fazendo desligamentos, né? E quanto menor o nível hierárquico, maior o desinteresse por parte do empregador, né? Por se tratar de mão de obra mais abundante e barata. Bauman fala sobre isso também no livro Modernidade Líquida. Além do aumento do desinteresse pelas camadas de trabalho mais baixas, os empregados também se tornaram responsáveis pela liquidez do trabalho através do significado que eles começaram a dar ao trabalho. Então, não eram só as empresas que estavam sendo responsabilizadas, de acordo com Bauman, para essa liquidez, né, nas relações de trabalho. O trabalho ele adquiriu, ao lado de outras atividades da vida, uma significação principalmente estética. Então, espera-se que seja satisfatória por si mesmo e em si mesmo, e não mais medidos pelos efeitos genuínos ou possíveis que trazem a nossos semelhantes na humanidade ou ao poder da nação e do país. E menos ainda a bem-aventurança das futuras gerações. Então, vem a relação de status também, né? Que às vezes trabalhar numa empresa de grande nome ou estar numa função importante, né? Traz esse status. E a partir do momento que a empresa não supre, às vezes, essa nossa questão com o estético, o que a gente faz? Sai e procura outra que possa postar no Instagram, no Facebook, né? E falar para os outros. Tanto que eu coloquei uns memes aí no próximo slide, que eu quase morri de rir. Eu acho que linka um pouquinho com essa fala, né? O pessoal criticando os vendedores da Zara, de lojas chiques, né? Como se eles fossem os donos, né? Então, a partir do momento que isso traz, às vezes, um status para a pessoa, tá legal, né? Às vezes nem o salário é tão importante, mas você pode falar que eu trabalho numa multinacional na função tal. A questão do status também, né? Do orgulho que essa função, que essa empresa traz para a pessoa é muito importante para ela, mas a partir do momento que não tem mais isso ou outros benefícios, a pessoa também desinteressa pela empresa. Aí, para encerrar, né, eu trago outra citação do Jung em Energia Psíquica. A pessoa humana não é uma máquina no sentido de poder ter um rendimento de trabalho constante, mas ela só pode corresponder de forma ideal à necessidade externa se também estiver ajustada ao seu próprio mundo interno. Isto é, se estiver em harmonia consigo mesma e inversamente,
consigo mesma, e inversamente, ela só pode ajustar-se a seu próprio mundo interno e alcançar a harmonia consigo mesma, se também estiver adaptada às condições do ambiente. Então, por isso é muito importante fazer terapia, né? Até para as relações de trabalho, porque é inversamente importante. A gente tem que estar bem conosco mesmo, né? E com o que a gente está fazendo para trabalhar bem, mas ao mesmo tempo o ambiente também tem que estar legal, a gente tem que escolher, né, algo que a gente goste de fazer para poder trazer essa questão interna, né? Aí, o último meme, né, que eu trouxe do coach de fracassos, que eu acho muito legal os posts dele, né, que é trabalhe com o que você ama e nunca mais vai amar nada na vida, né? É mais para uma reflexão mesmo, né? Que eu particularmente acredito que a gente tem que fazer o que gosta, né? Mas ao mesmo tempo, a reflexão que eu quero deixar né, dessa parte do Eros e o trabalho, que o amor, às vezes, ele pode também interferir na nossa personalidade, né? Então, a gente, às vezes, coloca a nossa personalidade muito junta ao nosso trabalho, ao que a gente faz. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar com o coach de fracassos aí. Se vocês estão ligando a personalidade de vocês só no trabalho, né? Se esse amor é tão grande que vocês acabam colocando as energias psíquicas de vocês no trabalho, ou se vocês estão conseguindo desenvolver outras áreas da vida também, certo? Então, é isso. Obrigada, gente. Passador de slide. Bom, boa tarde. Não sei se todos estavam aqui quando eu me apresentei pela manhã. Meu nome é Guilherme, como também a apresentadora fez no chamado, né, de cada um. E eu vou agora falar sobre o impacto da mãe devoradora no psiquismo do masculino. Puxando um gancho até da colega, da última apresentação, quando o Bauman fala e faz uma crítica bastante pertinente, bastante profunda, né, uma análise da nossa sociedade enquanto sociólogo, eu acho que o Jung, ele também vai falar bastante disso quando ele faz algumas leituras históricas, tanto do tempo dele, né, quanto de alguns momentos históricos, e ele vai usar um termo em alemão, que não existe uma tradução perfeita ou exata, que chama Zeitgeist. Né? O Zeitgeist é a tradução que a gente traz, o espírito da época. E eu penso que a gente sempre, ao fazer uma crítica social, a gente tem que entender o espírito da época. E para entender o espírito da época, nós temos que transitar entre as polaridades, porque vão ter sempre pessoas afirmando uma coisa, ao mesmo tempo que vão ter outras afirmando algo completamente oposto a isso, e as duas vão estar achando que as duas vão achar que são as donas da verdade. E aí eu gosto de trazer o hermetismo com o princípio da polaridade, onde ele diz que não existe verdade absoluta, só existem meias verdades.
Porque dependendo do prisma que você olha, dependendo da polaridade que você olha, você vai achar que uma coisa é certa e a outra pessoa, que pode estar no outro espectro que você não tem alcance, ou que você até desconhece, que você ignora, vai ter uma visão e vai dar uma opinião diferente, e as duas vão entender que aquilo é a verdade para elas, né? Então, eu aproveito esse gancho porque o tema que eu vou apresentar agora, ele também pode ser visto de diferentes perspectivas. E eu, enquanto psicólogo, eu tenho a tendência a dar uma ênfase à visão do pessoal, no indivíduo, né? E não acho isso melhor ou mais importante do que, por exemplo, um sociólogo ou mesmo um colega psicólogo, só que da área social, que vai trazer mais generalizações, vai trabalhar mais com a questão do espírito da época, né, e vai fazer afirmações mais pautadas no coletivo. E eu acho que é extremamente pertinente e importante de se fazer isso. E eu tenho, como psicólogo, eu entendo que eu tenho a obrigação de também estudar o que essas pessoas estão falando, entender o ponto de vista delas. Mas muitas vezes, quando eu vejo uma teoria que às vezes é amplamente aceita socialmente, na psicologia, e todo mundo que é psicólogo e trabalha no bipessoal ali, com o indivíduo, vai ver muitas dessas teorias tendo que ser deixadas de lado temporariamente para a gente enxergar aquele indivíduo que está ali na nossa frente, falando a história dele e que às vezes vai contradizer teorias, né? Então, acho muito importante isso. Então, eu enfatizo isso para dizer que eu não vou estar aqui passando uma regra, uma fórmula, porque Jung não trabalhou com fórmulas, mas a gente tende, através da nossa visão, às vezes até didática, de trazer generalizações para explicar como se fosse simples assim, né? Ah, nasceu em família com configuração XY, vai dar esse transtorno psíquico. Isso daí, que eu penso que no primeiro momento a psicanálise até tentou trazer uma visão mais estereotipada da psicopatologia, e foi uma visão até bastante pautada na doença. Eu entendo que foi mais pautada na doença do que no indivíduo e nas suas peculiaridades. O Jung fez um trabalho de enfatizar o potencial do indivíduo e tentar entender qual era o mito pessoal que aquele indivíduo estava vivendo, quais os arquétipos que regem ele. Porque essa foi uma questão que Jung fez para si durante muitos anos da vida dele. Isso está bem expresso em Memórias, Sonhos e Reflexões, quando ele está falando ali das diferentes personalidades, né, da relação dele com a mãe, da relação dele com o pai, da relação dele com a igreja. Vem de família de protestantes, era esperado que ele se tornasse presbítero e o próximo, né, na linhagem ali religiosa, e ele foi questionar tudo isso. Tem um livro maravilhoso de questionamentos do Jung, que ele faz questão de dizer no prefácio, isso daqui não é uma obra acadêmica, mas a minha opinião pessoal, que é Resposta a Jó. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro, porque é um livro bastante profundo e um livro onde você vê a alma do Jung ali se questionando. E, claro, quem tem a oportunidade de ler o livro vermelho. O livro vermelho são as indagações do Jung em um momento de extremamente tenso, não só para ele, quanto para o mundo, na Europa naquele momento, num período aí de Primeira Guerra Mundial, onde várias tensões estavam explodindo, né? E ele viu, e depois disso, toda a tensão Segunda Guerra Mundial, e ele fazendo várias observações pertinentes àquele tempo e fazendo análise sobre o espírito da época, o Zeitgeist, né? Então, vamos levar tudo isso em consideração para a gente falar, para a gente entrar na temática que eu vou apresentar hoje. E a gente começa com o arquétipo da grande mãe. Eu não sei se todos aqui são junguianos, alguns podem achar que é bem iniciante, né, o que eu vou falar aqui, mas eu entendo que às vezes podem ter pessoas de outras áreas ou estudantes que estão começando, então eu vou trazer mastigadinho o que é o arquétipo, né, as variações do arquétipo, o complexo materno, porque isso é a base para a gente entender
como que esse arquétipo vai ter uma relação com o dinamismo psíquico do indivíduo. O foco aqui também, além de ser no indivíduo, eu vou focar no masculino. Por isso que eu falo o impacto da mãe devoradora no psiquismo masculino, dentro de uma perspectiva clínica, né? O conceito da grande mãe provém da história das religiões e abrange as mais variadas manifestações do tipo deusa mãe. Aqui ele já está mostrando que não existe só uma concepção sobre a grande mãe, sobre uma deusa. Existiram diversas culturas que trabalharam esse tema de uma forma diferente, entenderam esse tema de uma forma diferente. Quando o Jung traz a ideia do arquétipo, ele entende que o arquétipo tem uma essência, como um fractal, né, que dá base para um monte de manifestações. A manifestação do arquétipo, ela vai depender do espírito da época. Por isso que a imagem arquetípica vai sempre mudar, vai sempre se adaptar, vai sempre assumir uma roupagem de acordo com a cultura, né, de acordo com os valores, com a moral e a ética que aqueles indivíduos estão vivendo naquele momento, dentro daquele recorte. Então, há uma diferença aí entre imagem arquetípica e arquétipo. Quando eu estou falando aqui de arquétipo, então, o Jung tenta fazer um apurado de como essas diferentes culturas viam, né, e fazer uma média, e entender a essência do arquétipo, tentando fazer uma missão até quase impossível, que é para uma consciência limitada, né, pautada e organizada por estruturada por esse ego que é tão enviesado, entender algo que transcende, que é o arquétipo, que tem um teor divino, né? No início, esse conceito não diz respeito à psicologia, na medida em que a imagem de uma grande mãe aparece dessa forma muito raramente. E quando aparece na experiência clínica, isso só se dá em circunstâncias especiais. O símbolo é, obviamente, um derivado do arquétipo materno. Assim sendo, quando tentamos investigar o pano de fundo da imagem da grande mãe, sob o prisma da psicologia, temos necessariamente de tomar por base da nossa reflexão o arquétipo materno, de um modo muito mais genérico, que é essa generalização que eu estou falando agora, né? Então, e essas especializações, para quem quiser aprofundar mais, está no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo, das obras completas. Ele vai traçar algumas das manifestações, né, das variações do arquétipo da mãe, em diferentes âmbitos. Como todo arquétipo materno também possui uma variedade incalculável de aspectos. São manifestações desse arquétipo. A própria mãe e a avó, a madrasta, a sogra, uma mulher qualquer com a qual nos relacionamos, bem como a ama de leite ou ama seca, antepassada, etc. Enquanto divindade, no sentido da transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, a virgem, enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo, Deméter e Core, Sofia, enquanto mãe que é também a amada, o tipo Cibele Yates, e Cibele Yates vai ser um mito que eu vou trazer aqui, porque ele vai estar mais relacionado a essa face da mãe que eu quero explorar, né, do arquétipo da grande mãe. Enquanto filha amada, mãe rejuvenescida, a meta da nostalgia da salvação, paraíso, reino de Deus, Jerusalém celeste, a ideia que eu falei hoje de manhã, de um paraíso perdido. O primeiro momento onde a gente nasce, a gente é uma criatura completamente vulnerável, né? Nós somos uma espécie de mamíferos que não sobreviveríamos se fôssemos largados diretamente ao nascer no meio da selva. Nós precisamos de um cuidado primário, coisas que muitas espécies não precisam, né? Mas nós, da nossa espécie, precisa, e isso faz com que, no primeiro momento, o nosso psiquismo esteja completamente atrelado ao desse cuidador, né? Que normalmente é a figura da mãe. Aquela que nos alimenta com seu leite, aquela que nos aquece, aquela que nos abraça, que nos acolhe, que nos protege. Tudo isso está na face positiva ou nutridora, né, da grande mãe, a face luz. E essa face, ela é muito boa de se viver.
e ela é muito necessária, inclusive, para o desenvolvimento saudável do psiquismo, seja do homem ou da mulher, aí não vai fazer diferença, nesse primeiro momento de vida. Quem tem isso, né, vai nutrir algo que mais tarde vai ser menos pior, vai fazer menos falta, ela vai ter menos carências, e isso vai dar mais sustentabilidade para essa pessoa, né? Ela vai ser mais autossuficiente. Isso no primeiro momento, e isso se no momento certo também for feita a transição. Aí a gente vem com aquela ideia do Winnicott, da mãe boa, da mãe má, da suficientemente boa, né? E o Winnicott entende que a mãe suficientemente boa é aquela que é boa quando precisa ser, quando é necessário, mas ela também sabe impor limites, ela também sabe frustrar e aceitar que o filho possa ter frustração e tolerar isso. Então é um aprendizado muito grande para a mãe. E no zeitgeist desse momento, né, no espírito da época, a gente vê muito, sem querer aqui de novo trazer uma fórmula de generalizações, mas é comum a gente ver as famílias terem menos filhos, os pais estarem mais focados naquela criança, uma série de pessoas nas redes sociais dizendo que agora não, tudo é o filho, já tratando o filho como um pequeno adulto que toma suas decisões, que faz as suas escolhas, e muitas vezes os pais estão se abstendo ali do papel de ser pais e estão se abstendo do seu papel de educadores, né? Até como um mecanismo de compensação, muitas vezes, para uma educação, às vezes, errônea que eles tiveram, às vezes até muito ditatorial, porque não muito tempo atrás a educação era muito pautada no limite mais forte, né? Na agressividade, no bater, na vara, né? Na vara no sentido que ontem falaram do cajado, que ensinar com o cajado, a ideia do ensinar com sabedoria do velho sábio, né? Aquele que já precisa do cajado ali, ele já alcançou, mas a educação da vara muitas vezes no senso comum vem da agressividade, né? Do corrigir através da violência. E eu não defendo de forma alguma esse tipo de educação. Mas o fato é que, numa tentativa de compensar, os pais de hoje começam a ficar muito superprotetores. E também do espírito da época, a gente está vivendo um momento um pouco de transição. A gente está falando isso em todas as apresentações aqui sobre o trabalho, sobre as dificuldades de encontrar trabalho hoje, sobre uma crise ética, social que nós estamos vivendo. Realmente existe desemprego e realmente a forma com que a nossa sociedade se organizou já foi próspera e abundante num certo momento, mas agora a gente começa a ver aí uma série de falhas, né? E eu não sou um cientista político e não vou tentar entrar nem explicar essas questões, acredito que outras pessoas saberiam explicar isso muito melhor que eu, mas empiricamente a gente pode observar isso e esse impacto tanto nas nossas vidas pessoais, como nos nossos amigos, familiares e pessoas que chegam ao consultório. É fato que às vezes a dificuldade de arranjar trabalho faz com que o filho permaneça mais tempo, né, nesse seio materno, nessa zona de conforto, nesse lugar de cuidados e proteção. E às vezes os pais, na melhor das intenções, querem manter esse filho ali, e às vezes como é só um filho único, ou às vezes porque é a mesma dificuldade, violência, perigos fora, talvez mais do que antes, eu não sei se isso é bem verdade, mas enfim, se fala muito estatisticamente, né, da violência que cresce. Então, com isso, esse filho vai permanecendo ali e ele vai meio que também não amadurecendo no seu contato com o social, no seu desenvolvimento profissional, enquanto trabalhador, né? E eu também vou trazer aqui o trabalho dentro de um sentido mais generalista. A última palestra eu achei bastante interessante, que ele transitou em alguns conceitos de trabalho, né? E na Bíblia, quando a gente tem a expulsão do paraíso, que eu falei hoje cedo, a expulsão do paraíso implicou, como eu disse, na vergonha, na dor, no sofrimento, na necessidade do trabalho.
Só que naquela época não tinha ninguém assinando carteira, né, e não tinha um lugar para você procurar trabalho. Na verdade, quando se falava em trabalho numa concepção inicial, entendia-se que o homem naquele momento ele precisava plantar ou colher seu próprio alimento. O trabalho era o de fazer o movimento para que isso acontecesse. No Jardim do Éden isso não era preciso. Estava tudo ali em abundância, estava tudo à mão. Depois o homem tinha que plantar isso. E então a meta, né, enquanto de grande mãe, o Jardim do Éden era uma imagem dessa divina mãe dos seios fartos, que nos provê leite e alimento, e durante certo momento da nossa vida, como eu disse, isso é saudável, isso é bom, isso é necessário. Só que isso fica com uma remanescência dentro do nosso psiquismo. E aí se cria o arquétipo da busca do paraíso perdido. À medida que a gente vai crescendo no mundo, nós vamos sucessivamente sendo expulsos de paraísos. O paraíso do aconchego dos braços da mãe, depois o paraíso da primeira infância, depois o paraíso do mundo escolar, onde já tinham vários desafios e dificuldades, mas nós não tínhamos que tomar nenhuma escolha muito forte na nossa vida. Né? Depois a gente tem que fazer essa escolha indo para uma universidade, aí a gente vai lembrar, nossa, como era bom lá no colégio, só me falavam o que eu tinha que fazer, eu fazia. Né? Se você fosse pensar desse jeito, a escolha de ter que fazer algo, de escolher uma profissão, de pensar sobre isso, dá trabalho. Né? Aquilo que a colega pôs anteriormente, do trabalho mental que isso exige. Né? E depois de literalmente se lançar no mundo do trabalho, de sair, de fazer a escolha de sair, que hoje se faz a escolha de sair. Antes os pais diziam, né, já está na hora, você já tem aí seus 20 e poucos anos, vamos indo, né, segue sua vida, a gente está aqui dando suporte, mas sua casa, né, era diferente. Era diferente. Hoje existe um movimento contrário, e isso causa uma mudança no psiquismo do filho. Então, enquanto imagens e símbolos, também em sentido mais amplo, o arquétipo da grande mãe aparece como a igreja, a universidade, a cidade ou o país, o céu, a terra, a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, mater, né? Mater vem da mãe. O mundo subterrâneo, a lua, em sentido mais restrito, como o lugar do nascimento da concepção, a terra arada, o jardim, o rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal, a flor como recipiente, como círculo mágico, a mandala como Padma ou como cornucópia. Tudo isso são símbolos que aparecem abundantemente na mitologia, nos contos de fadas e nos sonhos. Então, quando o Jung traz esses símbolos, né, e especifica, é muito importante que a gente faça essa conexão, porque muitas vezes algum desses símbolos vai aparecer das formas mais variadas nos sonhos das pessoas. Enquanto analista junguiano, eu já recebi diversos sonhos com igrejas. Né? Eu já presenciei diversos sonhos com igreja, onde os analisandos trazem, e é muito interessante. Uma vez eu atendi um senhor, já com seus 57 anos, e ele era presbítero. E ele traz um sonho onde ele vê as ruínas de uma igreja. E ele vê que tinha um cano de água quente que não parava de jorrar água. E aí vem uma pessoa no sonho e fala, tem que desligar essa água, está desperdiçando. E ele acorda com essa imagem. E ele fica ali impactado com essa imagem. E ele era uma pessoa até bastante cética, que nem embarcava muito nessa linguagem arquetípica, junguiana. Era difícil a gente trabalhar símbolos. Mas quando ele trouxe esse sonho, ele ficou tão impactado que ele quis explorar um pouco mais. A gente fez uma imaginação ativa até. Mas antes disso eu pedi para ele fazer associações sobre esse símbolo. Uma igreja em ruínas. Olha que interessante. Um dos símbolos da grande mãe é a igreja. E essa igreja em ruínas, para ele entendeu que seria a fé dele nessa igreja que estava sendo abalada por uma série de questões que ele via lá que eram incoerentes com a filosofia que ele acreditava.
né? Ele via corrupção, ele via inveja, ele via maledicência, ele via uma série de coisas que incomodavam ele profundamente e começavam a mobilizar nele o desejo de ampliar a sua cosmovisão, né? Mesmo que ele tivesse muita dificuldade para admitir isso e botar isso em palavras. Esse sonho expressou, olha como o psiquismo é mágico, né? Ele sempre compensa de uma maneira, ele sempre dá mensagens através de metáforas. E nesse sonho, depois eu pedi para ele fazer uma imaginação ativa, aonde ele reconstruía essa igreja. E a coisa mais interessante que aconteceu, eu não sei se vocês sabem, o Jung fala bastante sobre isso na obra dele, principalmente nos livros de religião, que tem uma diferença muito grande, essencial entre os protestantes e os católicos, é que o protestantismo, que é de onde veio a família do Jung, o protestantismo não tem nenhuma figura feminina que é entendida como divindade. O feminino é excluído da divindade, né? Eles têm o dogma da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles relacionam tudo que é divino, todo aspecto divino, ao masculino. Já o catolicismo, durante muito tempo foi assim, mas até bem recentemente, na década de 50, se não me engano, eles assumiram o dogma da Assunção de Maria, onde Maria teria sido assuntada e ocupado um lugar diretamente ao lado de Deus no céu, né, enquanto mãe de Deus. E aí, nesse sentido, houve o honrar da divindade do feminino, e para Jung isso causou um impacto enorme no psiquismo, no inconsciente coletivo daquelas pessoas que se entendem como católicas. Então, ao honrar o feminino ali. E isso, para os alquimistas, o segredo da grande obra, né, da Magnum Opus, era a coniunctio oppositor, né, era a união dos opostos. Então, era preciso integrar a outra parte. É o alquimista com a soror mística, é o casamento do rei e da rainha, vários e vários símbolos que eles trazem dessas duas polaridades, masculino e feminino. A união deles, então, geraria o que a gente entenderia como o símbolo da pedra filosofal, a lapis philosophorum, né? E isso teria o poder de transformar tudo, inclusive metais nobres em metais pobres em metais nobres, né? O cobre em ouro, a mentalidade das pessoas. Seria essa pedra filosofal, ela teria um poder mágico de transmutar as coisas, porque ela teria chegado ao estado transcendente de união. Então, é importante a gente entender esses símbolos para ver como que eles aparecem nos nossos sonhos e como nós estamos lidando, em que ponto nós estamos em relação ao masculino, ao feminino, né? Às vezes a pessoa está super identificada com algum aspecto, ou mesmo algum arquétipo, e fica com pontos falhos. A unilateralidade sempre nos deixa pontos falhos. E é difícil a gente perceber que a gente está dentro de uma visão unilateral. A teoria junguiana, ela é pautada na dinâmica dos opostos, né? Na tentativa de equilíbrio dessas duas polaridades. Então, o complexo materno, ele tem como base o arquétipo materno. E o arquétipo do feminino, o Jung entendeu como a ânima, né? Nessas duas polaridades que eu trouxe, ânima e ânimos representariam o Tao, o símbolo do Yin, do Yang, né? Onde isso estaria internalizado toda a potencialidade para o self, para tudo que existe, o arquétipo da totalidade, né? Então aqui eu falo um pouco sobre o complexo materno e sobre a mãe devoradora. Quem quiser ter uma ideia melhor sobre esse arquétipo, a Von Franz vai falar muito bem no livro chamado Puera Eternos. Eu vi no registro que ontem parece que falaram sobre essa temática, né? Eu não estava ainda, eu não vi, espero que não seja repetitivo, mas é interessante que a Von Franz fala aqui, que ela fala, na vida privada, é o ânimos da mãe devoradora que serve como pastora para o filho carneiro.
E há os filhos bons e devotados que acreditam que têm a honra de cuidar da mãe, uma senhora idosa. Eles não veem que o ânimo da mãe os havia devorado e se alimentado de sua inocência. O ânimo devorador da mãe às vezes se alimenta da inocência e dos sentimentos mais nobres e devotados do filho. Então, às vezes, se cria essa relação que eu falei lá atrás, de simbiose mãe e filho, se cria de uma forma, na melhor das intenções, né, onde a mãe cercando de cuidados, sempre vê, não, está muito frio lá fora, vai desse jeito, ou então não vai, ou então rivaliza com a namorada do filho, ou então ele vai passar pelas dificuldades da vida e ela fala, não, pode deixar que eu pago. Né, tem uma conta para pagar, não pode deixar que eu pago, bater o carro, não pode deixar que eu pago. Isso na melhor das intenções. Eu vejo que isso daí, com o tempo, gera um certo estado de dependência, ou uma certa sensação de não autonomia nesse filho. Porque ele vai inconscientemente sempre acessar esse paraíso. Né? Esse paraíso que era esse primeiro cuidado da mãe. Então hoje a gente vê não só mais no primeiro momento da vida, às vezes como 20 ou 30 anos, alguns casos até mais, né? Onde esse filho ainda está num estado de dependência e correlação com essa mãe. E aí quando a mãe boa, a mãe nutridora, a mãe que acolhe, a mãe que protege, vai aos poucos que ela se super identificando com essa imagem e ela vai virando de mãe boa para mãe má. A mesma face, olha como é que é interessante. Por isso que a gente não pode tratar aqui como fórmulas ou trazer generalizações, porque isso, em algum momento, foi bom mesmo, e foi importante, foi necessário para o desenvolvimento da criança. Mas depois se torna uma grande prisão. E aí é o que a gente chama de mãe devoradora, porque essa mãe, ela vai impedindo, através dos supercuidados, que essa criança, que esse já jovem ou adulto, se desenvolva, enfrente os seus obstáculos, enfrente os perigos da vida. E a Von Franz, nesse livro do Por Eternos, ela vai explorar isso muito bem. Então é muito comum, se essa situação se estenda por muito tempo, que a criança, que é o puer verdadeiro, né? O puer que está no momento de viver a sua inocência. Tem gente que chega, eu já vejo alguns gigantes falando, nossa, estou atendendo uma pessoa que com 18 anos é um puer eterno. Não é um puer eterno. 18 anos ele ainda é puer mesmo. Ele tem que, ainda está vivendo, ainda está aprendendo a não ser puer. Ele tem que ir enfrentando responsabilidades e mudando, mas ele ainda está no momento. Ele tem que se conscientizar disso, até para não virar. Mas o puer eterno a gente vai começar a ver ali depois de 30 anos, 40 anos, aquele que não cresceu. Né? A gente tem que fazer essas ressalvas aí. Então, eu acho que eu já falei sobre tudo. Nos contos de fadas, é muito comum também o símbolo da mãe, devoradora, aparecer na forma de serpente, dragão, na figura da bruxa. A Von Franz trabalha bastante a figura da Baba Yaga, naquele livro da Clarice Pinkola, ela também vai trabalhar, né, a Vasilissa, onde tem ali a personagem que vai enfrentar a Baba Yaga e tem que saber lidar com as tarefas, com as missões. Então a mãe devoradora precisa de limites. E a Von Franz deixa isso muito claro nos livros dela. Quando a gente, tanto a mãe precisa se conscientizar que ela está nessa função de devoradora, quanto o filho precisa se conscientizar que ele precisa sair. E é difícil para os dois lados. Não estou falando que é fácil, né, mas é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento psíquico de cada um. É preciso que a mãe aos poucos vá fazendo esse recuo e também colocando limites e pedindo, né, que se faça, que ele assuma responsabilidades. E esse filho também precisa começar a assumir naturalmente por conta da própria responsabilidade. E aí no mito de Sibeliades, que eu vou falar ele mais rápido, porque a gente está com o tempo quase esgotando. No mito de Sibeliades a gente tem essa relação onde Cibele é uma deusa cretense, né, ainda no tempo de matriarcado, onde ela tinha esse filho, ela se enamorou desse filho, e quando ele virou adulto ela começou a ter relações com esse filho, ele virou o marido dessa mãe. E aí quando
uma vez ela estava distraída, ele foi caminhar na floresta, ele viu uma ninfa, se apaixonou por essa ninfa. Cibele ficou furiosa, porque havia uma regra estabelecida que ninguém ia se relacionar com ninguém. Eles estavam numa relação particular e fechada entre eles. E ele se relaciona com essa ninfa. Então, Cibele joga uma maldição nessa ninfa, isso resvala em Hades, Hades se enlouquece temporariamente, e nesse movimento ele se castra. E ao se castrar, ele começa a sangrar, e Cibele vê o que ela fez, vem, abraça esse filho, e esse filho vai desfalecendo e morre nos braços de Cibele. Né? Esse mito, então, em Creta, como ele era filho de um deus, ele não morria definitivamente. Só que ele ficava 6 meses como morto e 6 meses depois ele renascia. E era um mito que demarcava as mudanças de estação. Assim como a gente tem depois em Eleusis, Deméter e Core a relação da transição das estações, né? Aqui a gente tem Cibele e Hades na mitologia cretense. E o que a gente vê? O filho aí está numa relação completamente simbiótica e sem nenhuma autonomia. Ele fica ali preso a essa mãe, e a gente pode extrapolar o conceito ali sexual, porque o foco não é esse, né? Mas essa relação simbiótica que eles estão vendo ali é a relação que muitos e muitos vivem. Com certeza vocês devem conhecer aí, os pais se separaram, o filho ficou com a mãe, o filho foi ficando mais velho e tal, foi ficando em casa. Daqui a pouco a mãe começa inconscientemente a pedir que esse filho assuma papel do marido, né, responsabilidades que era do marido, do pai, e esse filho vai ficando, acaba não casando, vira um boa eterno, daqui a pouco está com a síndrome do Rohan, fica com várias mulheres, mas não consegue se relacionar com ninguém. E Jung fala até de uma homossexualidade secundária que pode surgir nesse momento, né? Ele nem consegue se relacionar com o feminino, porque a deusa mãe já está ali estabelecida, né? Já está no patamar. Então é bastante interessante os impactos desse psiquismo, dessa mãe devoradora no masculino. Ele se abrange de diversas formas. É importante a gente observar isso na história de cada um, né? Então esses pontos aqui, a maioria eu já falei, mas no trabalho, no início da vida, se convida, acho que eu já falei tudo. Por até. E aí é preciso que os dois conscientizem, como eu falei, né, da necessidade de mudança e posição de limites para que os dois possam evoluir em suas vidas. Segundo Jung, a tarefa mais difícil do processo de mudação é a superação das imagens materna e paterna. A morte da mãe não resolve o complexo materno do filho, cabendo a este aprender a lidar com este complexo durante toda a vida, independente, né? Porque a gente pode pensar, alguém pode pensar, e às vezes até inconscientemente começa o desejo mórbido desse filho da morte da mãe, no sentido de que ela saiu, ele tem medo que ela sofra um acidente. Então, onde vem esse medo? Né? Inconscientemente, a gente começa a ver algumas fantasias que transitam nesse desejo inconsciente da morte daquele que aprisiona, vamos dizer assim. E, de novo, os dois têm responsabilidade, né? Mas inconscientemente, uma resolução que o inconsciente pode tentar encontrar é de ver, né, a imagem de se essa menina morresse, aí começa a fantasiar, se a menina morresse, talvez eu tivesse saído de casa, eu teria que virar, eu teria que arranjar trabalho. E a gente vê muito isso na prática da clínica psicológica. Então, tem um caso clínico aqui que eu vou falar bastante en passant. Eu atendi um rapaz de 30 anos, ele chegou no meu consultório até esse tempo, nunca tinha trabalhado, ele tentou cursar vários cursos superiores, tentou 7 cursos, mas nunca terminou nenhum. Ficava jogando videogame a vida inteira, dormia até 3 horas da tarde, levava várias mulheres para a casa da mãe, a mãe permitia, eles viviam numa relação meio caótica, de amor e ódio. A mãe fazia várias chantagens também quando ele tentava fazer alguma coisa, tentava sair, ele foi tentar trabalhar em São Paulo, por exemplo, ela falou, agora você vai me abandonar, cuidei de você, te dei tudo até agora você vai me abandonar. E aí a gente vê vários jargões, várias situações que se eternizam, né,
arquetipicamente e se manifestam na nossa vida. Então, eu lembro de uma frase que me chamou bastante atenção, foi que ele falou: sei que preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho e faço tudo o que quero, me pergunto também por que eu deveria mudar. Um questionamento que ele se fez e trouxe. E ele só tem a oportunidade de fazer esse questionamento porque ninguém chegou e falou: o prazo, daqui a um ano você vai ter que sair. Né? Então ele vai ter sempre a oportunidade de fazer esse questionamento. Conclusão, o arquétipo da mãe, a princípio não é bom nem mal, mas traz em si o potencial de luz e sombra como todos os arquétipos. Quando a mãe passa por dificuldades em sua vida e se fecha na relação com seu filho, se identificando demasiadamente no papel da mãe nutridora. Em primeiro momento isso pode ser recebido como algo positivo para este filho, mas com o passar dos anos vai sentindo o peso e as consequências dessa relação simbiótica. Isso não é produtivo para nenhum dos dois e é preciso que ambos se conscientizem disso para que, assim, esta relação simbiótica possa então ser ressignificada e superada, né? Um termo que o Jung usa bem. Quando isso não acontece, o processo de individuação do filho e da mãe são prejudicados e ficam estagnados. Desculpa aí passar, eu trouxe algumas referências e contatos. Obrigado pelo apoio. A pergunta é o seguinte, você falou muito em relação ao filho, né? Sim. Essa mãe devoradora também pode existir uma relação mãe e filha? Sim, com certeza. E aí existe uma dinâmica um pouco diferente, por isso que em encontros de fadas, às vezes a gente vai ver, a Thelma falou mais cedo de Eros e Psique. Ali a gente vê o desenvolvimento do psiquismo feminino, né? E a luta dela contra a Afrodite, por exemplo, o desafio dela contra a Afrodite, que é uma grande mãe também, e ali está defendendo Eros, o seu filho, né? Mas ali a gente vê essa triangulação e com a filha há um processo um pouco diferente, porque às vezes a gente vê umas relações de competitividade entre a mãe e a filha, e no caso específico da filha é mais difícil essa mãe colocar ela no lugar, no papel e para cumprir as funções do marido. Então, se eu fosse trabalhar o viés da perspectiva da mãe e da filha, eu teria que abordar outras questões e a apresentação vai ficar muito longa, por isso que eu me ative ao masculino, né? Obrigado.